Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu espero que vocês tenham curtido o último episódio com o Kaique. Eu realmente gostei muito de falar com ele e eu estou esperando chegar a surpresa que ele vai mandar, talvez uma camiseta para rolar de brinde. Depois eu passo umas informações para vocês. O entrevistado do episódio de hoje é uma pessoa que esteve aqui nos Estados Unidos, mas infelizmente a gente não pôde se encontrar. Mas agora que ele voltou no Brasil, aí eu consegui pegar ele pelo pé e ele vai conversar com a gente hoje. Eu estou falando diretamente, eu acredito que é do Rio de Janeiro, com o Flávio Ribeiro. Tudo bem, Flávio? Fala, Og, tudo bom aí, pessoal? É um prazer estar participando do podcast. Vou agradecer ao Yuri, né, que foi quem fez o contato aí, que fez a ponte. Pode crer, o Yuri que me deu o toque, e como eu falei para você um pouquinho antes, quando alguém me dá uma dica, assim, você tem que conversar com essa pessoa, aí eu já fico animadaço. Então, me sinto honrado aí em ter sido indicado pelo Yuri. Não, o Yuri é gente boa, então com certeza já sei que você também é gente boa. Então vamos lá, Flávio, você então, olhando aqui no seu currículo rapidinho, você é um engenheiro de software? Eu terminei a minha graduação em engenharia elétrica, né, pelo antigo Cefet, agora se transformou, todos os Cefets do Brasil se transformaram em institutos federais, né. Eu terminei, fui aluno da turma pioneira do curso de engenharia elétrica no IFPB, na Paraíba, em João Pessoa, e terminei a graduação lá. Durante a graduação eu realizei alguns estágios, trabalhei em algumas startups, e aí depois da graduação eu ainda comecei um mestrado na UFCG, né, em Campina Grande, minha cidade natal, mas rolou a oportunidade de vir para a Globo, trabalhar na área de vídeos, e acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas aí eu resolvi colocar com a gente, quem trabalha com software, programador, engenheiro de software, analista, aí eu resolvi colocar engenheiro de software, que eu acho mais bonitinho. Tá certo. Mas o que você faz então aí na Globo? Dá pra gente um histórico aí pra gente. Tá, então, a Globo, ela é uma empresa que ela é basicamente dividida, ela usa Scrum como processo de desenvolvimento, e aí a gente tem várias áreas lá. Tem a área de entretenimento, onde o pessoal basicamente mantém o Ego e sites mais de entretenimento. Tem a área de jornalismo, que mantém o G1 e mantém as coisas relacionadas a jornalismo, e até nas afiliadas também. E tem a área de esportes, que é também uma área bem forte na Globo, né? Na Globo.com, o pessoal tem o Cartola, tem trabalhos relacionados com a Sport TV, que é da Globosat. E também tem a área da gente lá, né? Que é a área de vídeos. Eu trabalho no time de distribuição de vídeos, né? Basicamente de vídeos ao vivo, eventos ao vivo, Big Brother, UFC. Agora a gente tá transmitindo o UFC também dentro do site. Então toda a infraestrutura de distribuição de vídeo ao vivo é com o meu time. A gente tem na verdade tem um time entre 4 e 5 pessoas, às vezes oscila um pouco, tem 3 pessoas, não tem 6, mas a gente tem geralmente times entre 4 e 5 pessoas, um Scrum Master, um Project Owner, e é bem assim, a empresa é bem horizontal, a gente não tem muita hierarquia, então o processo tende a ser bastante rápido, e é isso aí que a gente faz, né? No meu time lá, a gente mantém a infraestrutura de ao vivo. Então, quando você fala que nessa área de vídeo, você está falando mais de streaming, então, não é isso? Exatamente, é a área de entrega de vídeo em cima da internet, né? TCP/IP, basicamente. Certo. Uma coisa que você falou que eu fiquei curioso aqui é que eu vim de um startup onde eu trabalhava antes, que também usava Scrum, e era todo dia que a gente tinha um Scrum. Como é que era o Scrum aí de vocês? Como é que é? Então, cada time, ele modela o framework da maneira que acha melhor. No meu time, a gente tem sprints de 10 dias, e aí a gente tem daily meetings comum, né, isso aí é normal.
Tem retrospectivas em todo final de sprint, então a gente faz meio que um review do que é que funcionou e do que é que não funcionou, um review mais humano, assim, mas, essa programação em par funcionou legal, ou a gente fazer, sei lá, um desenvolvimento usando tal ferramenta foi legal, a escolha deu certo, e aí também tem um review do que foi entregue do sprint junto com o Project Owner, então é meio que a hora onde o Project Owner aceita o que a gente fez, né, aceita o que foi entregue. Então tem essas cerimônias, né, tem o review, a retrospectiva, tem também o planning, que é onde a gente quebra a demanda em histórias e em tarefas, a gente dimensiona também, então tem aquela brincadeirinha lá com as cartas, você dá o poker, né, aquele negócio de poker. Pois é, a gente faz uso disso aí. Pessoalmente, se eu vou dar minha opinião, muitas vezes termina gerando um certo overhead, mas algumas dessas cerimônias terminam meio que normalizando e deixando o time sempre focado em um só objetivo, porque eu acho que é mais isso, né? Mais você conseguir normalizar, então pegar todas aquelas cabeças que geralmente pensam diferente e tentar meio que deixar todos eles focados em uma só entrega. Tá certo, é isso mesmo. E eu vi no ambiente que usava isso também, era todo dia a gente fazia um círculo assim, não era tão formalizado igual o que você está mencionando, não, mas o objetivo era mais ou menos o mesmo. Sim. E quais são as tecnologias que você usa então aí no seu grupo em si? Então, a principal solução que a gente usa na infra de streaming, né, na CDN que a gente chama, é uma solução privada da Adobe, que é o Flash Media Server. A gente está agora trabalhando na entrega para dispositivos móveis, principalmente para dispositivos da Apple, e a gente nessa fase a gente está conseguindo fazer alguns pedacinhos de software open source. Então a gente tem um certo incentivo da empresa para colocar alguns projetos que não detêm muita informação da regra de negócio da Globo. A gente tem essa liberdade de conseguir commitar num GitHub da vida. A gente tem o principal produto que a gente usa é esse da Adobe, é o Flash Media Server, mas a gente tem dentro do time, a gente mantém alguns projetos em Python, a gente estava trabalhando com módulos de Nginx agora, então é C, basicamente, a gente fez alguma coisa com C++, entrou um projeto novo agora que o Igor resolveu fazer em Ruby, a gente também tem essa liberdade de escolher a tecnologia, a linguagem, isso termina sendo bem motivante, porque toda a história está entrando um projeto novo e a gente termina tendo que definir a topologia do projeto, então a gente dá uma de arquiteto da solução, escolhe não só a linguagem de programação, mas a gente usa Tornado lá, usa Flask, tá usando Rails agora, então usa Mongo, Redis, muita coisa que a gente tem aprendido aí. Olha, uma coisa, bem, você falou um monte de nomes, de um monte de tecnologias aí, e era mais ou menos essa ideia que eu tinha de como que deve ser internamente na Globo.com, porque eu conheço algumas pessoas que vieram daí, que começaram por aí, e todas as pessoas, a maioria das pessoas, de uma certa forma, contribuem com open source eventualmente, quando saem, ou mesmo quando estão aí. Então, como é que você tem uma ideia de qual é o nível que existe de envolvimento do pessoal da Globo.com com software livre? Então, como a gente tem muitos desenvolvedores Python, então a gente, na verdade, tem várias pessoas que contribuem e formam a comunidade em si, né? Tem o Andres Medina, que ele já foi até moderador da Python Brasil. Eu não sei ainda se ele está mantendo a lista de discussão, mas a gente tem vários projetos open source, tem o Splinter, né, que toda a Globo.com usa o Splinter para testes mais de integração dos sites, né, para o pessoal que trabalha com produtos, com sites. A gente está fazendo agora basicamente um produtinho para entrega de streaming ao vivo para celulares, então isso também é open source. A gente geralmente patrocina bastante eventos open source. A gente vai estar patrocinando agora a Python Brasil aqui no Rio, desse ano. E
tem uma coisa bem interessante, bem legal da Globo também, que eles incentivam bastante você a participar de eventos, não só de comitar em projetos open source, mas participar de eventos, participar de comunidades e pensar se durante o planejamento daquele produto, será que alguma parte dele pode ser open source, será que a gente pode colocar alguma coisa no GitHub, na conta da Globo do GitHub. Isso aí sempre é levado em pauta, isso aí é bem interessante, né? Apesar de que a gente tem usado muito mais open source do que contribuído. Eu acho que a gente ainda tem mais a oferecer para a comunidade open source em si. Saquei. Mas é muito massa isso aí, porque pelo menos me mostra então que a companhia é bem aberta, assim, a mente aberta, e pelo menos está tentando contribuir de volta, porque existem muitas pessoas que usam, mas que não contribuem nada de volta, né? Então parece um ambiente bem interessante. Pois é, eu tenho conversado com alguns amigos que têm trabalhado em outras empresas do mesmo porte da Globo. Eu não vou citar nomes das outras empresas, mas eu noto que a liberdade dentro da Globo.com é bem maior, e isso termina sendo termina incentivando bastante você a acordar todo dia e ir trabalhar, né? Massa. Ou seja, deixa de ser um trabalho só para ganhar um cheque, né, no final do mês, vira uma coisa que, além de te pagar, te dá o prazer de ir, né, e você tem interesse em ir para o trabalho. Pois é, e aí você vê o seu companheiro de trabalho também bastante animado e comitando e tirando dúvidas sobre engenharia, sobre como modelar um software, porque, tipo, geralmente quando você está fazendo alguma coisa open source, você tem um certo cuidado, que aquilo ali tá levando teu tombo ali, né? Tá levando teu nome. Então, existe uma certa preocupação. É bem legal, principalmente no meu time, que assim, são as pessoas que eu convivo diariamente. Eu vejo uma preocupação intensa com a qualidade do código, e isso tem sido bem legal para mim, assim, eu tenho aprendido bastante diariamente com o pessoal lá. Pois realmente faz uma diferença enorme. Cara, eu tenho uma pergunta para você. Bem, então, eu tinha falado para você antes de começar a entrevista que eu moro aqui nos Estados Unidos, tem 21 anos que eu moro aqui já. Então, Globo para mim é sinônimo de Os Trapalhões ainda, Fantástico, né? Tipo assim, eu comecei a pegar aquele programa do Faustão ainda, que passava no domingo, né? Então, isso é o que era Globo para mim. Então, a pergunta que eu tenho para você é, se eu, por exemplo, se eu quisesse assistir a Globo, pelo menos esses programas de streaming, a Globo oferece hoje em dia algum tipo de assinatura por internet? Eu sei que tem por antena parabólica e tudo mais. Existe alguma coisa assim por sistema de internet ou não? Então, o Faustão ainda mantém o programa dele nos domingos, eu não sei como. E existe um boato de que o salário dele é o maior da Globo, então a parada funciona mesmo. Mas sobre você conseguir assistir conteúdo da Globo na internet, a gente tem um produto, né, que é lá da área também, é o Globo TV. Então, se tu acessar aí no globo.tv, tu vai cair numa página onde tem os principais programas, tem novelas na íntegra, em HD. A gente colocou uma coisa nova aí, a gente tá com todos os capítulos em HD, mas ainda tá só com conteúdo sob demanda, né? Aquele conteúdo que você coloca é um YouTube da vida. É meio que o YouTube da Globo, é esse Globo TV. Entendi. Sobre conteúdos ao vivo, a gente já tem já um entrave maior, porque na verdade a Globo.com ela é apenas mais uma empresa das organizações Globo. Então a TV Globo ela tem um direito em cima do material que ela produz, em cima do conteúdo que ela produz, e existe uma série de regras, uma série de justificativas que a Globo coloca para que a gente não sirva o conteúdo em tempo real como é feito no broadcast da TV. Uhum. Então, no caso das novelas, por exemplo, a gente precisa esperar 8 horas, então passa na TV, após 8 horas que passou na TV, que a gente pode colocar dentro do Globo TV. Certo. Ainda existe, apesar de existir algumas iniciativas de pessoas dentro da Globo.com de querer colocar o conteúdo o mais rápido possível, ou com um atraso menor do que essas 8 horas, botar alguma coisa como 2 ou 3 horas de atraso da programação real, normal na TV. Mas é uma iniciativa bem inicial. Na verdade foi fruto de
de um projeto no FedEx Day, né? O FedEx Day é uma coisa que a gente faz na Globo.com. E aí a gente ainda não sei como que o pessoal do time que realizou esse projeto no FedEx Day, como é que eles apresentaram para a direção da Globo ainda. Uhum. É legal, porque, por exemplo, uma coisa, eu tenho TV a cabo aqui na minha casa, né, desde que eu moro aqui, é uma coisa normal que todo mundo tem, mas aí eu cancelei, eu enchi o saco, e cancelei ele, e acabei que eu tive que botar de volta 6 meses depois, porque uma coisa que me incomoda muito é você não poder comprar o canal assim à la carte, né? Você tem que comprar o pacote, né? Então, tipo assim, você paga uma nota, mas você tem 500 canais, mas você assiste 12. Eu acho isso um desperdício enorme. Por isso que eu estava perguntando. No congresso que eu fui agora, né, na conferência, no Streaming Media, eu terminei ganhando durante a inscrição um aparelhinho, um set-top box, que é meio que febre, né? Tá começando agora esse lance de Apple TV e desse set-top box. Eu ganhei um Roku. O Roku, ele é um carinha onde você meio que faz isso que você falou. Você vai escolhendo os canais que você quer comprar, meio à la carte mesmo, e aí você compra só os X canais que você realmente quer assistir. Uhum. Mas ainda é uma coisa bem inicial, ainda está bem em experimentação. O Roku, ele tem um SDK, e é tudo open source. Eu coloquei lá no funil de ideias que a gente tem no time lá para tentar desenvolver um Globo TV para o Roku aí, só para experimentação mesmo. Ah, bacana. Então eu vou aproveitar o gancho. Você falou que você teve nessa conferência. Então fala pra gente, você teve aqui em Nova York, foi a sua primeira visita primeira saída do Brasil ao exterior, né? E você foi para o Streaming Media East 2012, lá em Nova York. Como é que foi a conferência? O que foi discutido lá e o que teve de bacana? Pois é, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, ainda não tinha saído. Foi bem legal. A conferência, ela tem um viés mais enterprise, então teve mais apresentações de soluções, o que é que empresas como a MTV, como o Netflix, o que é que eles têm apostado, onde é que eles têm acertado, como é que eles estão lidando com o mercado. Então foi um congresso que eu vi poucas linhas de código, mas foi um congresso onde eu vi mais ou menos para onde é que os big players do mercado estão apontando. Foi bem legal, foram 3 dias de conferência. O primeiro foram 2 tutoriais, foi basicamente mais 2 mini cursos, e nos outros 2 dias foram de palestras. Tinham 4 trilhas, tinham diversos assuntos, desde como você fazer um streaming, qual player você usar, até como você capturar o vídeo, onde é que você deve colocar a iluminação, como é que você deve proceder para fazer um streaming legal de vídeo. Então, ele cobria todo o processo de entrega de vídeo, desde a captura da imagem até chegando no player na casa do usuário. Foi bem legal. Eu recomendo ao pessoal aí que trabalha com vídeo também, trabalha com distribuição de vídeo, streaming, a participar dessa conferência. Vai rolar uma outra agora, a Streaming Media East, que é em Los Angeles. Eu recomendo que o pessoal que não deu para ir para a Streaming Media East, que vá agora nessa outra. Massa. E tinha assim, você falou alguns nomes que eu reconheço aí, mas de companhias que estavam presentes. Você viu alguma companhia que estava presente que te surpreendeu? Cara, quase todas as palestras que eu assisti, eu ouvi o nome da MTV. E me surpreendeu bastante, porque aqui no Brasil a MTV ela teve meio que um boom com o Marcos Mion, com aquele Disque MTV e tal, e todo mundo assinou televisão fechada para poder assistir a MTV. Pelo menos na minha adolescência a gente participou bastante da programação da MTV, e aí depois eu senti que tinha sumido. Eu até estava estranhando, porra, será que o pessoal tá na pior lá? Mas lá fora, pelo menos nessa conferência, eu vi que o pessoal tem apostado bastante em streaming, e eles falaram bastante sobre o case do VMA, né, do Video Music Awards, que eles fazem sempre, e foi bastante interessante a palestra do cara em si, da MTV, o diretor lá de distribuição de vídeo, né, o cara que toma conta de toda a infraestrutura de streaming lá na conferência. Foi a melhor palestra que eu assisti,
E eu me surpreendi, não sabia que os caras tinham tanta força, não sabia que os caras estavam apostando tanto nisso. Tá, e aí, tudo bem, você foi na conferência, participou do dia todo, mas aí, quando você não estava na conferência, você teve a oportunidade de conhecer Nova York? Então, eu conheci o Gabriel Falcão, né, o cara que já participou aqui do teu podcast, falei anteriormente. Que massa. Conheci o Felipe, que está trabalhando no New York Times aí, também em Nova York. E me encontrei com o Fábio, né, na verdade, o primeiro dia que eu cheguei, eu dormi no apartamento do Fábio, o cara que também está trabalhando na IPT, junto com o Gabriel. Então, eu cheguei, fui para casa dele, a gente deu um rolê. Eu conheci um pouco do Brooklyn, ele mora no Brooklyn. O Gabriel, ele mora bem, bem próximo do Gabriel também, no Brooklyn. Deu para conhecer um pouco. Também no meio da semana eu saí, eu fui para Manhattan, né? O congresso foi em Manhattan. Uhum. Mas aí também no final da semana eu também voltei para o Brooklyn, achei bem legal. Tinha muita coisa legal para fazer na cidade, a cidade bem movimentada. E foi legal ter conhecido os caras também. Eu não sabia que eles tinham trabalhado na Globo. Tem até um projeto do Gabriel que a gente ainda usa, o Bolacha. Acho que foi o Gabriel que fez. A gente ainda usa ele lá. Aí eu troquei figurinha com ele lá, soube mais. Não deu tempo de eu conhecer a IPT, mas foi bem legal, cara. Foi uma viagem bem proveitosa, assim, deu para fazer bastante networking, foi bem legal mesmo. Eu vi umas fotos, eu estava olhando aqui no seu Instagram, algumas fotos que me parece que foram tiradas ali, por exemplo, na Broadway. Parece que eu vi você comprou sorvete em algum lugar. Foi nessa viagem agora, então, né? O lance do sorvete aí, eu tava com o Felipe, o Gabriel tinha saído para, eu acho que encontrar. Ele saiu, acho que foi. Ele falou que ia na IPT, depois ia encontrar com alguém. Mas aí eu tava com o Felipe lá, tava com o Igor Macaúbas, que é o nosso gerente de área aqui, ele viajou comigo também para essa conferência. A gente deu uma volta ali num parque em Nova York, a gente comprou o tradicional sorvete que eu só tinha visto em desenhos aí do Pica-Pau. Deu para experimentar. É muito bom, cara. Muito bom. Legal. Bem, Nova York, eu acho que, por exemplo, ainda mais assim, para quem está fazendo uma visita ao exterior pela primeira vez, eu acho que Nova York é uma cidade muito legal, muito interessante, principalmente essa época do ano que você chegou agora. Eu não sei como é que estava o tempo para lá, mas devia estar um pouquinho quente ou estava chovendo, como é que estava? Cara, tava quente, assim, os 2 dias que eu peguei pra conhecer Nova York, tava solzão, foi muito tranquilo. Na verdade, eu ainda cheguei a me queimar, cheguei meio queimado, fui na Estátua da Liberdade, aí tava um solzão, deu pra dar uma volta bem tranquila, assim, não senti frio não, usei casaco alguns dias, mas não tava tão frio assim não. E o que você achou da Estátua da Liberdade? Qual a sua opinião dela, quando você viu de perto? Cara, foi meio decepcionante, assim. Valeu. Eu já tava meio que esperando que de 10 pessoas que eu pergunto, que foram na Estátua da Liberdade, que eu pergunto se gostaram, 11 falam que se decepcionaram. Então, eu fui só mais um cara que fui lá, achei bem menor do que eu vi em filmes. Eu acho que o nosso Cristo daqui do Rio é bem mais legal, bem mais bonito, mais bem feito. E é isso aí. Nesse aspecto aí eu vou ser brazuca, vou defender o Cristo aqui, ele é bem melhor do que a Estátua da Liberdade. Pode crer, ela é bem pequena, pelo menos do que eu esperava. Cara, eu tenho mais uma perguntinha antes da gente entrar no Top 5. É uma pergunta até meio besta, mas eu preciso perguntar para você. Tá legal. Como eu não sei aonde que você trabalha, né, na Globo, eu sei que você trabalha na Globo.com, mas eu não conheço a sede, aonde você trabalha. Existe, vocês de vez em quando trombam com alguma atriz, algum ator, alguma personalidade assim no trabalho? Então, a Globo ela é meio que espalhada aqui pelo Rio todo. Tem o Projac fica no Jacarepaguá, o Projac, então tem os cenários de novelas, de programas de palco. Alguns ficam no Projac, alguns outros programas de palco ficam no Jardim Botânico, e aí também tem a engenharia da televisão lá também, que é da TV Globo em si. Uhum. E a Globo.com fica aqui na Barra, é um andar aqui de um prédio aqui no shopping Città América. E no shopping em si, aqui na Globo.com, aqui perto da minha casa, a gente tromba com artistas raramente. A gente também tem a academia dos artistas aqui perto, a gente sempre está encontrando com alguns artistas, mas só no Projac mesmo é que tem realmente mais atores, atrizes.
quando a gente foi fazer o Big Brother, né, que a gente começou em dezembro a preparar toda a infraestrutura, porque o Big Brother é meio que o case principal de vídeos, porque a gente mantém a transmissão 24/7 durante três meses de programa. Então a gente precisa, ter uma infraestrutura maior, até porque também ele é o case que mais traz assinantes para dentro da Globo.com. Então a gente tem um cuidado especial, começa mais cedo. E aí, em dezembro eu fui no Projac, foi a primeira vez que eu fui. E lá sim, lá você bate de frente aí com todos os atores, atrizes. É bem engraçado que você olha e acha que conhece, né? Pô, você vê aquela pessoa ali sempre na TV, mas é bem legal. Lá no Projac você não pode falar assim, você não pode chegar a falar com a atriz, você não pode abordar a atriz, que ela está no local de trabalho dela. E uma das coisas que eu fui alertado é, se tu vê uma mulher bonita e uma atriz que tu sempre quis conhecer, não chega junto não, que aqui no Projac a galera vem trabalhar e ela não necessariamente vai te atender, vai ser uma pessoa legal contigo. Beleza, tá bom, tranquilo. Pode crer, bacana. Eu fiquei só curioso, assim, porque eu conheço pessoas que trabalham justamente assim, às vezes até mesmo para equipes de esporte, né, de futebol, de basquete, coisa assim, e eu escuto conversas, pessoas assim, se trombam no elevador, assim, com um jogador famoso, sei lá, uma pessoa famosa, aí eu tava só na dúvida para ver se você tava na mesma situação. Bem, então, Flávio, como eu tinha falado para você, vamos então agora entrar na área do Top 5, que é a hora que eu quero conhecer um pouco mais da sua pessoa, através do tipo de música que você escuta, filme que você assiste, livros e tal. Então, vou começar por televisão, só porque você trabalha na Globo. O que você curte em termos de filme, ou programa de televisão, seriado? Eu assisto pouca televisão aberta, eu assisto pouco a TV Globo, sou apaixonado por futebol, mas futebol eu sou torcedor de um time lá da Paraíba, o 13 Futebol Clube, e não passa na TV, então eu ouço no rádio os jogos, né, desde que eu mudei pro Rio. Sinto uma falta danada, porque para mim futebol é no campo. Uhum. E aí eu não acompanho muito na TV. Aqui o pessoal no Rio é fanático por futebol. Eu assisto muito desenho, então Family Guy eu assisto diariamente para dormir, The Cleveland Show, assisto de seriado. Eu assisti The Walking Dead, só assisti a primeira, assisti The Pacific. Gosto muito de seriado de guerra, de filmes de guerra também, mas ultimamente eu tenho só assistido alguns desenhos aí mesmo, os Simpsons, os desenhos que passam no FX e na Fox. Okay. Basicamente isso. E você assiste eles em inglês ou em português? Com o Netflix aqui, eu assisto as coisas mais em inglês. E agora com o Roku, né, que é o dispositivo que eu ganhei na conferência, eu também... eu já assisti ele agora esse final de semana e vou continuar assistindo, achei ele bem legal, e o conteúdo é todo em inglês. Alguns tem legenda em inglês também, mas ainda melhora mais aí o entendimento, mas eu costumo assistir algumas coisas em inglês também. Saquei. Bacana. E em termos de música, o que você curte? Música, pra mim, o Henrique falou que ele assiste, ele ouve só algumas bandas, assim, ele acha que música... Pelo que eu vi, eu achei que ele sempre ouvia as mesmas músicas, assim, independente do dia. Pra mim, não. Pra mim, na sexta-feira, que tá perto do final de semana, rola um samba. Aí trabalhar, eu já ouço Strokes, Cooks, The Fratellis, Sum 41, Streetlight Manifesto, Silverchair, enfim, Rise Against, que é uma música que o Henrique gosta, uma banda que o Henrique gosta também, eu vi que ele gostava. Uhum. Então, para trabalhar, eu ouço algumas músicas, mas na sexta-feira, assim, antes de sair pra balada, eu gosto de ouvir umas músicas mais animadas. Então, depende muito do meu dia, assim, de como tá. Se tiver dando tudo errado, eu vou mandar um System of a Down alto, eu vou tentar só programar. A parada vai meio que oscilando, mas eu gosto de muitas bandas, ouço todo tipo de música. Depende muito de como tá rolando o dia aí, se as coisas estão dando certo ou não. Massa. Mas o interessante é que muitas das bandas que você mencionou aí eu não conheço, então já estou até interessado. Depois que a gente terminar a entrevista, vou ter que dar uma procurada aqui para dar uma experimentada. Bota Flog Molly aí também, que é uma outra banda que eu tô apaixonado pela banda, passa 24 horas ouvindo. Flog Molly. Dá uma olhada assim, massa. E em termos de leitura, você leu o quê? Então, eu comprei o Kindle, agora tem
algum tempo aí, uns poucos meses, e desde que eu comprei ele, eu acho que eu já li mais livros do que eu li em todo o meu ensino fundamental e médio, cara. Eu li o Clean Code, o The Clean Coder, li os dois seguidos, achei bem maneiro, assim, para o que o Uncle Bob manda assim, é essencial, meio que termina virando uma bíblia para você que é desenvolvedor. Eu li o Hackers and Painters agora, do Paul Graham, achei bem legal também, e ele levanta muito a bola de Lisp. Ele fala que, o que ele fez lá com a startup dele de vendas, e-commerce, foi em Lisp e tal. E aí eu terminei comprando o Land of Lisp, comecei a ler o Land of Lisp também, mas também ao mesmo tempo eu estou lendo um de Machine Learning, que é Programming Collective Intelligence. Então agora eu estou lendo o The Land of Lisp e o Programming Collective Intelligence. Caramba, cara, só esses últimos que você mencionou já, assim, me dá uma ideia de o nível de programador que você deve ser. Então, porque eu sempre fui um programador de Python, né? Tipo assim, grande parte da minha vida. E antes de mexer com Python, eu mexia com Microsoft, .NET, esse tipo de coisa. Sim. Só que agora eu tô mexendo com Clojure, que você, né, deve saber, é um tipo de Lisp. É isso aí. Então eu tô aprendendo a mexer com isso aí, então eu sei exatamente o que você tá lendo aí e vou ter que procurar. Você recomenda então esses livros que você tá lendo? O Land of Lisp é um livro sensacional. É um livro que tem várias figurinhas lá que ilustram o que é que o cara tá falando no capítulo. Então eu recomendo fortemente, é um livro bem legal, tô lendo bastante. E assim, eu falei no meio do podcast, na Globo a gente tem um evento chamado FedEx Day, onde a Globo dá 1 a 2 dias para você desenvolver algum projeto aí que você tem interesse de fazer. A gente fez o Stewie, que é uma aplicação que usa machine learning para detectar anomalias em computadores, em servidores. E agora a gente está querendo reescrever esse Stewie em Clojure. A gente tava aprendendo, agora tem um site chamado Foreclosure, que tem alguns challenges. Foi o Juarez Bock, um dos caras lá do time, que ele estava fazendo esses exercícios e ele indicou para a gente começar também, para ver se a gente consegue reescrever o Stewie em Clojure. Que massa! A gente submeteu uma palestra para o FISLE, agora que vai rolar em julho, para falar sobre o Stewie, e vamos ver se vai ser aprovado aí pela comissão. Se for, a gente já espera levar o Stewie feito em Clojure. Pô, que massa, cara. Legal. Eu ainda estou tentando mudar um pouco, tipo assim, porque quem mexe com Object Oriented, né, e de uma hora para outra você está mexendo com Functional Programming, é um pouquinho diferente, né, mas eu estou aprendendo. Pois é, lá no time a gente trabalha com várias linguagens, mas a gente está sempre no mesmo paradigma, basicamente, e aí a gente resolveu meio que aprender um pouco de Lisp, porque ele foge completamente do que você pensa, né, você tem que pensar diferente para poder programar. Exato. Bem legal. Olha, então, geralmente eu pergunto para as pessoas o top 5 deles, mas eu não vou resistir, vou ter que te contar então de um livro que eu li recentemente, não sei se você então talvez encaixa no tipo de livro que você gosta aí, que chama-se Rebel Code, que basicamente é um histórico, é a história do open source e do Linux, sabe? Legal, cara, muito bom. Você já terminou de ler? Sim, eu terminei de ler ele e eu vou até depois eu te passo o nome direitinho, um link para você dar uma olhada, mas é bem legal porque eu achei interessante que ele fala de várias pessoas, do Stallman, fala do Miguel de Casa, do Linus e por aí vai. Então, tipo assim, cada capítulo é uma história de dessas pessoas, mas de uma ordem quase que cronológica, então te dá uma ideia bem legal de como que o open source nasceu e evoluiu e cresceu. Pô, muito bom, cara. Eu vou querer ler, vou querer o livro aí, vou querer o nome, né, que aí eu acho. Tá bom, eu te passo depois. Legal. Pô, Flávio, cara, olha, muito obrigado por você tirar um tempinho aí para bater um papo com a gente e, pô, eu curti bastante conversar com você, ainda mais agora eu tô sabendo que você tá mexendo com Lisp, vou ter que depois conversar com você depois offline aqui. Legal, vamos trocar figurinha aí. Pelo jeito você já tá bem mais avançado. Eu ainda tô no beabá aqui aprendendo
como é que faz um laço, como é que eu faço algumas funções recursivas. Eu ainda estou bem engatinhando no Lisp aí, mas vou aprender um pouco aí com você, então. Ah, não, eu que vou aprender, você vai ver só. Nós estamos usando lá onde eu trabalho para fazer automatização de testes, mas beleza, a gente conversa sobre isso depois, então. Legal, cara, show de bola. Pô, então, pessoal, tá aí mais um episódio para vocês. O Flávio Ribeiro, vou deixar toda a informação para que vocês depois então possam acompanhar, veja até as fotos do Instagram, lá ele tomando sorvete em Nova York, e ver também outras coisas do Twitter e do Facebook para vocês acompanharem um pouco mais sobre ele. E é claro que eu vou colocar o link de todos os tópicos que a gente conversou aqui para que vocês possam também depois checar. E mais uma vez, então, Flávio, cara, valeu mesmo, eu espero que a próxima vez que você vier para Nova York a gente possa se encontrar aqui e quem sabe, ou então eu vou aí no Rio de Janeiro, vou encher o saco. Show de bola, cara. Se vier aí, se sinta à vontade, vamos visitar a Globo.com, conhecer lá a estrutura, você vai achar bem maneiro. E se eu aparecer no Rio ou nos Estados Unidos, vou aí te visitar também. Pode ser. Consiga aí um colchão inflável aí que eu passo uns dias aí te enchendo o saco. Vai ser um prazer. Cara, e a próxima vez que você encontrar com o Andrews Medina aí, você fala pra ele, o Og tá cobrando uma entrevista com você. Beleza, pode deixar. Valeu então, um abraço pra você e pra todo mundo. Até mais. Valeu, um abraço.